Bom dia, estou aqui com a Martina, ela é italiana e estudante do mestrado PETAL, que ele é focado em educação infantil, linguagens e brincadeiras, e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi o processo seletivo para passar nesse mestrado. Então, Martina, como é que foi para você esse processo? Bom, foi muito rápido, não sei como falar. Terminei os estudos na faculdade e logo fui trabalhando sobre preparar-me para o PETAL. Então, esse processo começou com a preparação do nível de inglês, porque no PETAL eles pedem um nível bastante alto de inglês. Falam como mínimo um B2, mas toda a gente tem um C1. E depois ficamos aí escrevendo as letras de motivação ah, para que queremos entrar no PETAL e também as letras de referências. Então, foi um período bastante rápido, porque de um lado estava estudando inglês, do outro estava escrevendo as minhas letras e do outro pedindo as referências. Sim. E o seu currículo também? Eles exigem um currículo europeu, né, no modelo europeu, com trabalho e referências. Como é que você faz para fazer esse currículo ser validado? Se você não é da Europa, por exemplo, você sabe disso? Eu, eu acho que tem alguns currículos que estão em comum, que estão reconhecidos pela União Europeia. Acho que a gente fora da União Europeia fez isso. E demais, acho que no PETAL, mais que do currículo escolar, é muito importante a experiência profissional. Isso sim, isso não precisa de referências. E a sua referência foi de quem? A carta de referência. Você pediu para quem? Ah, para dois professores, um que me ajudou no escrever a minha tese do fim da graduação, e a outra foi a presidente do curso, que também foi minha tutora numa prática. Então, nós conhecemos e ela escreveu. Entendi. Ótimo. Então, agora a gente segue para a próxima pergunta, que é sobre experiência com pesquisa científica. Você já teve essa experiência na época da sua primeira graduação? Acho que muito pouca, porque ao final da graduação temos que escrever uma tese. Mas isso não é investigação científica. Agora que no PETAL estamos fazendo artigos científicos, estamos vendo que é algo totalmente diferente, muito mais complexo. E vocês podem escolher, por exemplo, o seu caminho na sua tese, porque o PETAL ele é dividido em 3 países e cada país tem um foco, é isso? No caso, Sim, um sim, sim. país para ensino da língua estrangeira, um país para jogos e brincadeiras e um país para a educação infantil, no caso. Sim, exatamente. Temos muita liberdade no escolher o que queremos fazer, também porque somos todos de percursos diferentes. Tem muitos professores, mas eu também não sou professora, eu sou educadora sanitária. Uhum. E mais uma menina, ela nunca fez educação, ela é jornalista, então temos percursos muito diferentes Sim. e vamos a tentar cada um de encontrar aquilo que queremos fazer. A gente que gosta mais da educação infantil pergunta a tese para Córdoba, para a Espanha, porque aí estão mais enfocados nisso, mas também no aprendimento das línguas estrangeiras. O Portugal é mais enfocado em brincadeiras e também a Turquia, mas a Turquia tem muito de educação intercultural. Então, os trabalhos que Interessante. fazem a gente na Turquia é sobre isso. E vocês chegaram a ir para o semestre na Turquia ou não? Ainda não, Ainda não. porque com essa situação do Covid, Uhum. eles foram muito bons, cuidaram muito de nós.
porque eles queriam nós estar juntos na Turquia. Tínhamos que ir este setembro, mas falaram, a União Europeia não vai vos deixar ir. Então fazemos assim, vamos trocando os semestres. Então agora estamos todos a escrever a nossa tese e no março tendremos que ir na Turquia, porque eles Entendi. gostam disso, do grupo. Todo mundo junto, né? Entendi. Sim. E isso é muito interessante do mestrado Erasmus, assim. Eu conversei com a Liz e ela me contou que toda vez que vocês se mudam de país, vai a equipe toda, vai todos os estudantes, não pode ficar nenhum para trás. Isso é bem interessante. Sim, isso é particular do Pétalo, porque muitos mestrados já dividem ao segundo semestre. O PETA fazemos juntos até o terceiro e depois o quarto cada um faz a tese onde quiser. Entendi. Em relação a seu score final, né? Aquela nota no final da sua graduação, qual foi? Você lembra? Sim, foi 100 sobre 110, que na Itália temos essa E como graduação. é que Não funciona? sei, É isso, assim, se fosse de 1 a 10, mais ou menos, não de sei. 1 a 10 é como 9, Ah, mas na então foi Itália. ótimo. 9. Sim, obrigada, mas toda a gente na Itália tem como 10, sabe? 10 e Entendi. mais. Então, é um voto bastante baixinho para, para a média italiana. De 1 a 10, 9. Sim, mas acho que na seleção foi muito relevante a minha universidade da graduação, porque a Universidade de Padova é muito famosa, é muito reconhecida pela Europa. Então, acho que também isso fez a sua parte. De, de Padova. Ok. E aí, uma dúvida em relação ao curso. Ele é todo em inglês e você teve alguma dificuldade de comunicação em algum dos países, assim, tipo Portugal, Espanha, ou você já sabia o português e o espanhol? Então, todos os cursos são em inglês, mas se você sabe o espanhol ou português, pode aproveitar e fazer mais cursos. Para mim não foi difícil, porque já conhecia o português e conhecendo o italiano e o português, é fácil chegar até o espanhol. Mas Sim, muitos colegas tiveram muitas dificuldades também porque poucas pessoas em Espanha falavam inglês. Então, um pouquinho assim. entendi. Mas o curso sempre dá aulas de língua. Inclusive, eu fiz um curso de espanhol aqui no Brasil e aprendi a falar espanhol. E depois eu me interessei pela língua italiana, pela beleza da língua. Não necessariamente porque eu queria estudar na Itália, eu apenas achava a língua muito bonita. E eu lembro que durante a aula, às vezes eu falava espanhol no meio, assim, sabe? Tipo, não conseguia pensar em italiano. Daí eu soltava uma palavrinha em espanhol e aí o professor olhava assim, não, isso não é italiano. Porque era muito parecido às vezes, assim. Então, Isso é tem muito essa mistura, né? interessante. Muita Sim, gente aprende o italiano super porque gosta, porque ao final não é uma língua útil. exato. Só Não se falamos em fala em Itália. muitos países, só se fala na Itália, exato. Mas é muito lindo. Enfim, e a história da língua também, né? Eu gosto muito dessa parte de arte, de história, então é muito lindo. Eu vou partilhar um segredo com você, porque eu sinto, não sei, eu conheço melhor o inglês do que o português, falando de gramática, mas o Hum, português não sei como é, como uma língua que com a qual consigo mais de falar de mim, como chega mais do meu interior do que o inglês. Com o inglês sou um pouco mais distante. Com o português sinto-me muito mais mim. Também falamos disso no PETA, porque uma parte é sobre as línguas e também sobre a comunicação diferente. Então, fizemos cursos também sobre isso. Foi muito interessante. que bacana, que bacana. Legal saber que você consegue sentir uma coisa com o idioma. Isso é bem bonito. Então, uma outra pergunta aqui em relação ao processo de adaptação em cada país e o que foi mais desafiador.
para você? Pronto. O Portugal, acho, porque, primeiro, é muito desafiador esse sistema, dos Master Erasmus Mundus de trocar de país cada 6 meses. Porque você consegue fazer amizades e tudo e já tem que trocar, já tem que mudar-se. Então, esse processo foi bastante difícil para mim. E chegar no Portugal foi muito difícil, mas só que para mim, porque eu chegava de uma experiência na Angola e como eu estava de parte dos angolanos, ir a conhecer os portugueses foi muito difícil, porque na minha cabeça são os colonizadores, sabe? Sim, Então foi bastante difícil, mas os outros se encontraram muito, muito bem, porque Lisboa é uma capital internacional, tem muitas atividades, então os outros gostaram, mas para mim foi difícil. entendi. E em relação à acomodação, como é que funciona essa procura de apartamento para dividir, ou você mora só, ou mora em alojamento? Como é que funciona isso? É uma loucura. Então, eu já conhecia alguns amigos que tinham morado em Córdoba, em Espanha, então para mim foi fácil. Só chamei os amigos, falei, você já conhece um quarto que está bonito e tudo isso. Eles me falaram, eu encontrei muito facilmente, mas os outros precisaram de mais tempo. De toda maneira, tem um sítio para a Espanha, que chama-se piso compartido, que é muito fácil de utilizar para encontrar. No Portugal foi mais difícil, porque aí custa muito, como custa muito mais do que na Espanha. E é difícil encontrar um lugar, é melhor talvez ir aí e ver alguns quartos e depois decidir. E isso não é difícil, porque é, entre Córdoba e Lisboa só são 200 quilômetros. Então, não é assim difícil ir um fim de semana para ali e ver todos os quartos. Entendi. E no seu caso, você foi com bolsa de estudo? Sim, nesse Sim. primeiro ano, quase todos tínhamos. Uhum, entendi. Em relação à pandemia, como é que a pandemia afetou as aulas e a vida dos alunos do curso? Foi muito difícil, porque o programa PETAL basa-se no ficar juntos. Falamos muito de educação intercultural, então o grupo tem que ver-se, tem que ficar, sim, junto. E também muitas das aulas são práticas, como também as brincadeiras são uma outra base do nosso curso. E muitas vezes brincamos juntos nas aulas. Ah, mas em distância foi muito mais difícil, porque normal, a gente apaga a videocâmera e faz aquilo que quer. É, tal isso, mas os professores foram muitos bons, cuidaram muito de nós e estão tentando de nos permitir de encontrar-nos em Turquia. Então, trocaram o quarto semestre com o terceiro. O terceiro tínhamos que ir na Turquia, o quarto fazer a tese. Então, agora todos estamos fazendo a tese, esperando por uma cura médica por Covid e esperando em março de poder ir na Turquia. Bacana, bacana. Que bom que eles se mostraram proativos e protetores nesse sentido, né? Para que vocês não fiquem expostos aos riscos de uma viagem internacional, enfim, adaptação também a um país que é bem diferente. Eu imagino que a Turquia ela tenha uma outra forma de encarar tudo, porque ela é meio Oriente e meio Ocidente, né? Então deve ser bem difícil, assim, nesse sentido. E também quero dizer que cuidaram de toda a gente que não queria voltar para o seu país. Porque, por exemplo, a gente do Latinoamérica ou da Ásia tinha que voltar para o próprio país. Mas no momento do verão na Europa, o vírus estava pior
no sul da América, claro, por a temperatura e tudo. Então, os professores, o que que fizeram? Eles ajudaram a ter uma visa de ficar mais tempo na Europa para cuidar deles. Entendi. E agora pensando no futuro, né? Assim, como você se vê trabalhando após esse mestrado? Você tem vontade de seguir a carreira acadêmica ou pensa em entrar para trabalhar em alguma instituição? Enfim, você já tem algum plano para depois do mestrado? Sim, vou fazer os dois, porque, pronto, em cada país nós falamos sobre a pesquisa acadêmica, a carreira acadêmica, e tem essa oportunidade na Espanha de ter o doutorado depois da publicação de 3 artigos científicos. E a gente pode escrever esses artigos também de remoto. Então, eu vou fazer isso. Aqui na Itália, estamos abrindo um centro de formação para professores, mas também um centro, uma escola inovativa para as crianças. Então, eu vou fazer o meu doutorado sobre esta escola em distância e, no mesmo tempo, trabalhar com eles. Essa escola inovativa, ela é para crianças assim, tipo da educação infantil ou para o ensino fundamental, aqui a gente chama fundamental, a partir do primeiro ano. Como Não, é? é por os maiores, desde 8 até 18 anos. Uhum. Os meninos, as meninas ficam ali e tem uma técnica de leitura muito rápida. Então, eles estudam tudo aquilo que eles quiserem sobre a escola, a educação obrigatória, né? E fazem ao final do ano os exames. Mas essa técnica lhes permite de estudar muito mais. Então, estão estimulados a descobrir os seus talentos. Por exemplo, tem 3 meninos que já estão criando uma agência de fotografia profissional. E a menor tem 14 anos e já trabalha como fotógrafa profissional. Porque sim, esta escola estimula muito Então, é empreendedor também, né? Nesse sentido, ele estimula o empreendedorismo nas crianças. sim, e também eles fazem muito importante a morar juntos, colaborar e também ter alguns momentos para estudar-se a si mesmos. Então, tem meditação, momentos de silêncio, momento de reflexão. Essa Bacana, escola, vou te falar mais ao final da muito minha bacana. pesquisa científica. E onde fica essa escola? Na Itália, vai ficar em Udine, que está no norte da Itália. Que lindo mesmo. Parabéns pela iniciativa, parabéns Obrigada. por acreditar na educação, porque às vezes eu vejo que, pelo menos aqui no Brasil, as coisas estão se transformando muito rápido, né? A aula remota, o marketing digital, a escola que tem mais pontos no Enem, o Enem é como um vestibular integrado para o país inteiro. E pouco se fala sobre meditação, autoconhecimento, o aluno em primeiro plano. Então é muito bonito ver isso, muito bonito ver que tem gente que estuda, que trabalha, que acredita mesmo, né, na educação como renovação, como um crescimento mesmo, né? Então, muito obrigada. Obrigada. Então,